Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esse versículo saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora meditar na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 17 e o versículo 45. Diz a palavra de Deus: Disse Davi a Golias: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amigos telespectadores, muitas pessoas não alcançam o sucesso desejado na sua vida. Por que será? Não alcança o sucesso na família, no casamento, na vida profissional, financeira, não consegue sucesso em nada. Por quê? Quem sabe você esteja confiando em si mesma. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. A Bíblia está dizendo esse versículo, confiar no homem em dois sentidos: o que confia nele mesmo e o que confia em outra pessoa. Agora, o versículo Jeremias capítulo 17, versículo 7, a Bíblia diz: Bendito o varão que confia no Senhor e espera no Senhor. Se colocarmos Deus em tudo que formos fazer, certamente seremos abençoados, seremos vitoriosos. Quer ter uma vida de sucesso? Jesus Cristo à nossa frente, colocando Ele como cabeça de tudo que fizermos, certamente teremos a vitória e teremos a bênção e teremos uma vida de sucesso. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 10, ele diz: Sou o que sou pela graça de Deus. Tenho trabalhado mais que todos eles. Portanto, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. O que ele está dizendo? Graça significa favor imerecido. Nós dependemos do favor de Deus. Nós aproveitamos que Deus nos favorece, então nós buscamos ao Senhor em tudo e que vamos fazer. E certamente aí saímos vitoriosos. Se nós meditarmos aqui na palavra de Deus, quando o gigante Golias, da terra dos filisteus, afrontava o povo de Israel, ninguém tinha coragem de enfrentar esse homem. O próprio exército de Saul tinha medo desse grande gigante. Quem sabe você tem enfrentado muitos gigantes na sua vida, gigantes que para você se tornam intransponível. Mas eu quero te dizer uma coisa: coloque Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, e certamente você terá uma vida de vitória e uma vida de bênção, uma vida fortalecida. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 37 ao versículo 34, quando Davi se apresenta para Saul, para enfrentar esse filisteu, esse gigante, Saul disse para ele: olha, você é muito jovem. O gigante Golias é um homem de guerra, um homem experimentado na guerra. Ele olha, e tem mais, olha o tamanho dele. Você não deve preocupar-se com o tamanho da sua luta, com o tamanho do seu problema. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Mas Davi disse: eu apacentava as ovelhas de meu pai, e vinha um leão ou vinha um urso e tomava uma das ovelhas, e eu saía atrás do urso ou do leão e tomava da sua boca. E ele dizia: assim como o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, o Senhor me livrará da mão desse filisteu. Davi, apesar de jovem ainda, mas ele já confiava no Senhor.
Ele já tinha sua experiência de confiar em Deus. Ele sabia que ele venceu leões, ele venceu ursos, porque o Senhor estava com ele. Se você quiser ter uma vida de sucesso, o Senhor precisa ser o primeiro na nossa vida. Jesus Cristo, Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Dizer como Davi: o Senhor me livrou, ou seja, a graça de Deus esteve comigo. Quem sabe ele disse: a graça do Senhor, ou seja, o favor de Deus, estava comigo no momento em que apareceu o leão e apareceu ursos para devorar as ovelhas. Certamente ele disse isso. Mas o versículo que lemos da palavra de Deus: então de repente Saul coloca toda a sua armadura em Davi. Nos versículos 38 a 39, Saul pega toda a sua vestimenta, sua couraça e tudo e coloca sobre Davi. E a Bíblia diz que Davi não conseguiu movimentar-se. E a Bíblia diz lá no finalzinho do versículo 39, ele tirou tudo aquilo que estava sobre ele. E ele usou simplesmente uma funda com uma pedrinha. Deus faz de coisas pequenas grandes armas poderosas. Eu quero te dizer que uma arma poderosa que temos é o Senhor Jesus Cristo. Depois vem a nossa oração acompanhado da nossa fé. Aí você torna-se um gigante na fé e você vai vencer todas as barreiras e vencer todos os problemas e terás uma vida vitoriosa, uma vida de bênção e uma vida de paz. Quem sabe até agora a sua vida tem sido um fracasso. Você não consegue o seu objetivo, aliás, não conseguia, porque a partir de agora você vai colocar o Senhor à frente de tudo. Você vai dizer: em nome de Jesus eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou melhorar na vida espiritual, na vida familiar, na vida conjugal, na vida profissional, na vida financeira, porque eu vou colocar o Senhor em tudo que eu fizer. Eu vou dar honra ao meu Deus, ao Senhor que me formou, ao Senhor que me criou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós não podemos levar uma vida de derrota. Jesus disse: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus venceu para que nós pudéssemos em seu nome ser mais que vencedores. Então Davi tira de sobre si todo aquele armamento que Saul colocara sobre ele. Ele agora, com uma simples funda e uma pedrinha, foi até ele e disse para o gigante: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Diga para o seu problema, para a sua luta, para a sua incapacidade: eu te repreendo todo o mal em nome do Senhor dos Exércitos. Tenha uma vida vitoriosa, tenha uma vida de fé, e certamente Deus irá acrescentar ainda mais a sua fé e terás uma vida abençoada por Deus. Então Davi vai até o gigante Golias, ao encontro dele. E aquele dia, eu posso te dizer, o gigante não era Golias. O gigante era o pequeno Davi, que teve coragem de enfrentar. Deus te chama agora: seja corajoso, seja corajosa, enfrente a realidade, encare de frente o problema e diga para o seu problema: o meu Jesus é maior do que você, meu problema. O meu Jesus é maior do que a minha luta, do que a minha dificuldade. O que precisamos é confiar no Senhor. E foi isso que Davi fez. Vamos fazer como o gigante Davi. Ele confiou no Senhor e na sua promessa ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele girou aquela funda e lançou aquela pedra. É tudo que Davi precisaria fazer. E aquela pedra, Deus a transforma numa potência tão grande e uma mira tão perfeita, dirigida por Deus, e acertou o alvo. O gigante caiu por terra. Vai cair por terra
toda a sua luta e toda a sua dificuldade, e terás uma vida de vitória, uma vida abençoada e uma vida de sucesso, quando você confiar no Senhor, quando você clamar a Ele. Jeremias capítulo 33 e o versículo 3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer ter uma vida de sucesso? Coloque Jesus Cristo em primeiro lugar. Tudo que você for fazer, diga: eu vou fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está comigo. Se ainda não está, receba Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e terás uma vida de vitória, uma vida de bênção e uma vida de paz. Pense nisso.